Título do vídeo: Gestão participativa, escutativa para as metas nacionais 2026. Data 17/6/2025. Este vídeo contém audiodescrição de transmissão ao vivo. Na tela inicial, a fachada do TJGO com texto na cor branca, com a informação: a transmissão começará em breve. Na parte superior, a logomarca do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E no rodapé, do lado direito da tela, o selo do prêmio CNJ de qualidade. E ao lado, o texto que traz a informação: Prêmio Máximo da Justiça. CNJ reconhece o TJGO como ganhador do selo Diamante. Agora na tela, o diretor de Cerimonial e Relações Públicas do TJGO, Roberto Nascimento, homem branco de cabelos grisalhos, que aparece sentado em frente a um computador para iniciar a reunião da gestão participativa. Escutativa para as metas nacionais 2026. Ele está na tela maior e demais participantes aparecem nas telas menores, na parte de cima da tela geral. A todos nosso muito obrigado. E um aviso importante: preencher o link. Começando. Tem um homem falando aqui. Preencher o link de inscrição, por gentileza, a todos. E para essa abertura desse evento de gestão participativa e escutativa para as metas nacionais 2026, com a palavra, presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Leandro Crispim. Presidente, boa tarde. Agora na tela, o presidente Leandro Crispim, homem branco e calvo, que usa terno azul marinho. Ele dá início à reunião virtual e ao vivo, realizada no dia 17 de junho de 2025, onde são apresentadas as metas em vídeos com a alternância de falas. As nacionais de 2026. Magistradas, magistrados, servidores, servidoras do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Demais participantes que nos acompanham pelo Zoom e pelo canal oficial do Tribunal de Justiça no YouTube. A participação de todos engrandece este tribunal. Quando uma instituição escolhe escutar, escolhe amadurecer. O que se constrói neste momento é pertencimento. E pertencimento, quando é legítimo, modifica as instituições. Com esse espírito, damos mais um passo nessa jornada de diálogo, de construção coletiva, voltada à formulação das metas nacionais do Poder Judiciário para o ano de 2026. Senhoras e senhores, a escuta que propomos parte da convicção de que nenhuma decisão sobre metas pode prescindir da experiência de quem realiza. E é no cotidiano das unidades que se revela o que é preciso ser mantido. É ali também que surgem os sinais de que algo deve ser revisto. Mas a voz... Eu pediria aí, gentileza, alguém que está com o microfone aberto, vamos fechar o microfone, vamos ouvir o senhor presidente. Vamos, presidente. Tribunal de Justiça de Goiás honra o trabalho e a voz de todos que o integram. É por isso abre espaço reais de construção. A escuta se torna método. A participação se torna princípio. A participação se torna princípio, a decisão aqui é coletiva por convicção. Gestão participativa, esse é o modelo de governança que acreditamos e buscamos implementar. A valorização de múltiplas vivências é o fundamento do nosso planejamento. É nesse caminho apresentaremos esclarecimentos, ouviremos sugestões, debateremos caminhos, analisaremos dados e construiremos de forma conjunta os compromissos que nortearão nossas ações para o próximo ciclo.
será disponibilizado um link para que magistradas, magistrados, servidoras, servidores e demais colaboradores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás possam participar ativamente do processo de construção das metas nacionais do Poder Judiciário, ainda no contexto de fortalecimento da gestão participativa. Compartilho com todos os presentes o lançamento da ferramenta Siga TJ, um canal direto da presidência com magistrados e servidores por meio do WhatsApp. Essa ferramenta, em curta distância, simplifica o acesso à informação e amplia a capacidade de resposta da gestão. Senhoras e senhores, reitero que as metas nacionais não nascem no papel, nascem no encontro entre diretrizes e prática. O Conselho Nacional de Justiça cumpre seu papel com rigor técnico e visão estratégica. Cabe a nós transformar orientações em decisões aplicáveis. Cabe a nós ajustar, priorizar, organizar o que precisa ser feito. Não há efetividade sem colaboração, nem metas sem escuta plural. Agradeço a presença, o empenho, o desejo de colaborar de todos vocês. Muito obrigado a todas e todos. Obrigado, senhor presidente. Dando sequência, nós vamos passar a palavra ao Corregedor-Geral da Justiça, deve estar na tela, doutor Reinaldo, o desembargador Marcos da Costa Ferreira. Doutor Marcos, boa tarde. Eu acho que não entrou ainda o desembargador Marcos. Nós vamos, então, apresentação. Roberto, então, deixa a fala do desembargador corregedor para o final, inverte a ordem. Certinho. Teremos apresentação das metas nacionais do Poder Judiciário para 2025. E para a apresentação das metas, doutor Reinaldo Dutra, juiz auxiliar da presidência, e a doutora Lídia, também juiz auxiliar da presidência, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Roberto, pela oportunidade. Presidente, cumprimento Vossa Excelência. Em nome do senhor, eu cumprimento todos os magistrados que se fazem presentes nessa sala aqui. Cumprimento todos os servidores aqui presentes. Faço no nome do nosso diretor-geral, que vi na tela, e da Daiane, a nossa secretária-geral, e do Gustavo, secretário de Governança. Gostaria de iniciar minha fala solicitando que todos os presentes preencham o formulário que foi disponibilizado tanto aqui no link do Zoom como no link do YouTube, com seu nome, CPF e matrícula. Isso será de suma importância para que a gente verifique a efetiva participação de magistrados e servidores nessa reunião, na qual falaremos um pouco sobre as metas nacionais do Poder Judiciário. Pois bem, pergunto à minha colega Lídia se ela já está pronta para a gente dar início a uma breve apresentação sobre as metas nacionais de 2025. Pronto aqui, Reinaldo. Pois bem, as metas nacionais do Poder Judiciário, estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, funcionam como um guia de orientação a todos os tribunais do país e tem a finalidade de contribuir com o constante aprimoramento da prestação jurisdicional e o melhor atendimento daqueles que batem as portas do Judiciário. Julgar processos, mais processos que recebidos no ano, priorizar o julgamento de processos antigos, reduzir de forma constante a taxa de congestionamento do Poder Judiciário. São metas que estão diretamente ligadas à celeridade da prestação jurisdicional. Para isso, vamos assistir um curto vídeo sobre as metas 1, 2 e 5 do Poder Judiciário. Quem entra com um processo na justiça carrega junto uma expectativa de que aquilo se resolva e logo. Mas a realidade é que ainda existem processos que demoram para apresentar uma resposta.
É por isso que o Judiciário brasileiro tem metas bem definidas para 2025. Julgar mais processos do que os que chegam, dar prioridade aos mais antigos e diminuir o congestionamento na justiça. Em outras palavras, destravar o que está parado e andar mais rápido com o que está chegando. Porque cada decisão que sai é uma história que se conclui. E quando isso acontece, com agilidade e qualidade, todos ganham. Magistrados e servidores podem rever fluxos, usar melhor a tecnologia, organizar prioridades. E a sociedade percebe: a justiça está funcionando. Tempo é justiça. Lídia. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento aqui o nosso presidente, desembargador Leandro Crispim, em nome de quem também cumprimento todos os demais magistrados presentes. Cumprimento todos os outros servidores que estão presentes também nessa nossa audiência pública e faço isso em nome da nossa secretária-geral Daiane, o diretor-geral Rodrigo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A resolução de conflitos não ocorre apenas pela final do Estado juiz. As partes podem construir soluções que ponham fim ao conflito de forma definitiva. Por esse motivo, estimular a conciliação é tão importante. A meta 3 nos estimula nesse sentido. Vamos ao vídeo. Acontecem. É natural do ser humano. Mas nem sempre precisa virar processos longos e desgastantes. Às vezes, uma boa conversa com mediação já resolve tudo e evita mais dor de cabeça. A conciliação é uma forma de resolver conflitos sem precisar de uma sentença. E o Judiciário quer ampliar essa prática. É a meta 3, estimular o diálogo e o entendimento. Conciliação é como aquela ponte que a gente conserta antes de ela cair. O Judiciário goiano tem sido referência nesta área, com equipes preparadas, centros de conciliação e salas para ouvir, orientar e ajudar. A ideia dessa meta é continuar avançando, fazendo a conciliação ser um caminho seguro para todos. Erradicar a corrupção, estimular a probidade, julgar os processos nos quais se apura um desvio de conduta com celeridade. Eis a meta 4 do Poder Judiciário. Não é só um problema do outro. Ela afeta transporte que não chega, o hospital que não funciona, a escola que falta. Quando recursos públicos são desviados, a vida de muita gente muda. A resposta da Justiça não pode demorar. Por isso, a meta 4 do Judiciário para 2025 é julgar a maior parte dos processos que envolvem corrupção e improbidade administrativa. É dar a resposta a quem espera justiça e mostrar que a justiça não se omite. Combater a corrupção também é restaurar a confiança das pessoas nas instituições. É dizer, com clareza, desvio de dinheiro público não vai ficar impune. A preservação de um meio ambiente saudável é interesse de toda a humanidade. Julgar os processos envolvendo ações ambientais com celeridade, uma obrigação do Poder Judiciário. Meta 6. Sente seca, uma floresta queimada, um rio poluído. Quando o meio ambiente é prejudicado, todo mundo sente. Mas os mais vulneráveis sentem primeiro. A meta 6 quer acelerar os julgamentos das ações ambientais, porque cada processo parado pode significar um dano que continua. Julgamentos rápidos protegem florestas, águas, comunidades. E o Judiciário pode ser parte dessa solução, com prioridade, organização e apoio da tecnologia. Proteger o planeta também é fazer justiça. Reconhecer a importância dos povos tradicionais e priorizar o julgamento dos direitos relacionados a comunidades indígenas e quilombolas, o grande destaque da meta 7. Indígenas e quilombolas têm histórias que começam muito antes de qualquer papel ou processo.
Mas muitas vezes são nesses processos que se decide acesso à terra, à saúde, à dignidade. A Meta 7 busca acelerar o julgamento dos casos que envolvem esses povos. É reconhecer a urgência de proteger direitos que por tanto tempo foram negados. Era ouvir, entender e respeitar. A justiça pode e deve se aproximar dessas comunidades. Fazer justiça com identidade é garantir que todos sejam vistos e tratados com equidade. Erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher é um dever civilizatório de todos nós. Ao Poder Judiciário, incumbe dar a resposta com a máxima urgência aos casos de violência que chegam. A importância da Meta 8 vai além de julgar processos. Objetiva-se, sim, combater a violência diária praticada contra as mulheres. Quando uma mulher denuncia a violência, ela dá um passo corajoso. Mas se a resposta demora, o medo volta e o risco aumenta. A Meta 8 do Judiciário quer dar prioridade aos casos de feminicídio e de violência doméstica, porque cada dia pode ser decisivo. Com organização, atenção e empatia, a justiça pode proteger, acolher e salvar vidas. É preciso agir com agilidade, ouvir com respeito e decidir com firmeza. Justiça por elas. Justiça com urgência. A inovação do Poder Judiciário é necessária para nos adaptarmos aos novos cenários que são construídos nesse mundo veloz. Por isso, estimular a inovação do Poder Judiciário é uma importante meta estabelecida. Meta 9. A justiça também precisa inovar, porque as necessidades mudam, as pessoas mudam e o mundo também muda. A Meta 9 quer incentivar os projetos que tragam soluções novas, com impacto real na sociedade. Soluções pensadas dentro dos laboratórios de inovação, com apoio de outras instituições públicas. Inovar é olhar para o futuro com coragem e fazer com que o judiciário esteja mais perto de quem precisa, de um jeito mais eficiente. Inovar é servir melhor. Inovar é fazer justiça. Promover os direitos da criança e do adolescente, mais que uma meta, uma prioridade absoluta, segundo o próprio texto da Constituição Federal. A Meta 10 reforça o compromisso do Poder Judiciário. Quando se trata de crianças e adolescentes, cada minuto importa. Um processo parado pode representar mais tempo em situação de risco. A Meta 10 é clara: julgar com prioridade os casos nas varas da infância e juventude. Porque proteger a infância é garantir o futuro. Com organização, sensibilidade e foco, o Judiciário pode fazer a diferença. E lembrar sempre: quem cuida do futuro, cuida agora. Pois bem, então concluída a apresentação das metas nacionais para o 2025, nós tivemos o propósito de demonstrar para todos que as metas elas vão muito além do julgamento apenas de processos. Elas procuram proteger direitos que são reconhecidos pelo nosso ordenamento jurídico e que é do nosso dever protegê-los. Entretanto, a gente sabe que para que as metas estejam aderentes àquilo que a gente espera, é necessário que a gente escute as pessoas que trabalham diretamente. No caso, juízes e servidores. O Conselho Nacional de Justiça determina que os tribunais escutem seus magistrados e servidores com a finalidade de levar proposições concretas na construção de metas. Então, a partir deste momento, eu solicito a vocês que, após essa apresentação, caso tenha alguma sugestão para trazer para a gestão do Tribunal de Justiça, que preencha um formulário que está disponibilizado no link, tanto do Zoom como no YouTube, porque essas sugestões serão tratadas aqui pela gestão e, posteriormente,
na medida do possível, encaminhadas ao Conselho Nacional de Justiça. Também existe uma consulta pública que a rede de governança de todos os tribunais apresenta para toda a sociedade brasileira. E ela está num link que é do TJ da Bahia, porque eles são responsáveis por fazer essa consulta pública. Se vocês também puderem preencher essa consulta pública, vocês estarão colaborando com essa pesquisa nacional. Em suma, a partir de agora, a gente vai apresentar algumas ferramentas de controle de metas para vocês e também dar a oportunidade para que vocês se manifestem verbalmente aqui nessa reunião, que também é transmitida pelo YouTube. Antes de dispensar o presidente para cumprir a agenda, eu consulto o cerimonial se o corregedor está presente e se ele vai desejar fazer uso da palavra nesse momento, ou se a gente pode, ao liberar o presidente para cumprir sua agenda, dar seguimento à nossa reunião. Roberto? Reinaldo, obrigado, Reinaldo, doutora Lídia. O Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcos da Costa Ferreira, já está na escuta, já está na sala. Desembargador Marcos, boa tarde. Boa tarde, amigos, boa tarde, presidente desembargador Leandro Crispim, boa tarde, queridos colegas, boa tarde, nosso qualificadíssimo corpo de servidores. É um prazer para mim muito grande estar aqui nessa tarde, mais uma vez, reunido com a minha segunda família. Na verdade, a minha primeira família, porque a minha família está toda envolvida também com o tribunal, e isso me traz uma sensação de muito conforto, de muito prazer, de muita tranquilidade, quando tenho a oportunidade de ter essa interlocução com os colegas e com os servidores. Eu peço desculpas aí por uma culpa que eu não tive de ter atrasado para o ingresso, porque, de fato, o nosso evento teve um sucesso extraordinário, nós temos mais de 1.000 pessoas presentes, e o Zoom me dava uma mensagem em inglês dizendo que não era possível ingressar mais ninguém. E até que, com tanta insistência e também pela participação da Brena, que eu agradeço, Brena, me foi possível poder ingressar nessa reunião. E eu gostaria apenas, e serei muito breve, até porque nosso presidente já se pronunciou, e depois que ele se pronuncia, fica muito difícil a gente falar alguma coisa, já que o presidente traz tanta sabedoria aí nas suas palavras, e também trata esse tribunal como a sua família mesmo. Nós dois somos daqui, somos nascidos aqui nesse tribunal, e isso para mim é um prazer muito grande poder participar da administração dele aqui na qualidade de corregedor. É só dizer para os meus queridos colegas que a cada dia mais eu tenho me convencido que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás está, de fato, a caminho da excelência. O diamante para nós tem sido muito pouco, porque a cada dia nós descobrimos novos e novos talentos que se revelam a todo instante, e isso aqui passa por todos os nossos magistrados, por todos os nossos servidores, por todos aqueles que, de uma forma ou de outra, ombreiam conosco esta alegria que é viver o Poder Judiciário do Estado de Goiás. E essa iniciativa do Conselho Nacional de Justiça de fazer com que, democraticamente, o Poder Judiciário consiga enxergar os melhores caminhos para que ele possa seguir e chegar a seu resultado final prático, que é a melhor distribuição da justiça, a observação dos preceitos de preservação ambiental, de cuidado com os povos, com as minorias étnicas, de cuidado com as mulheres, de prevenção à violência contra as mulheres, prevenção à discriminação racial, sem dúvida, é algo de extremamente elogiável. Eu estive com o presidente na semana passada lá no CNJ, por ocasião dos 20 anos do nosso Conselho Nacional de Justiça, e ali nós tivemos uma vista muito boa de tudo que aconteceu ao longo desses 20 anos, e nós que vivemos há mais de 30 anos aqui no Judiciário, sabemos precisamente as melhoras que nós tivemos da instalação do CNJ para cá. A princípio, nós ficamos preocupados, refratários, e depois nós vimos que foi a melhor solução, que talvez sem ela o Judiciário não teria se sustentado como se sustenta até hoje. Além de um grande repositório de números, e os números que existem hoje, que nos dão confiança, que nos preparam para o futuro amanhã, são fornecidos pelo CNJ,
mas algumas regulações também e o estabelecimento dessas metas para que o judiciário possa se elevar a todos os anos é algo de muito importante e de muito caro para nós. E nós temos como contribuir com que esse processo se desenrole de uma maneira muito melhor e mais rica de ideias, e porque nós estamos aqui na ponta de cá, nós que convivemos todos os dias com as pessoas, que sabemos do reclame da sociedade, e que temos condição de indicar quais seriam as melhores políticas públicas a serem adotadas pelo Poder Judiciário, a fim de conseguir cumprir a sua missão. Eu desejo que a gente tenha um encontro muito produtivo e que não se limite a esse encontro. Obviamente que aqui as ideias já serão colhidas, já serão anotadas, já serão objeto de evolução com projetos, mas certamente que a todo tempo os formulários fornecidos pelo CNJ também permitem que todos nós possamos contribuir para a formulação dessas políticas de governança do Poder Judiciário. E que nós estejamos preparados para o prêmio de qualidade que vem por aí. Também, na qualidade de corregedor, não podia deixar de lembrar aos meus colegas queridos, a todos nós, integrantes da comunidade judiciária, que está prevista a inspeção do CNJ aqui no nosso tribunal, entre os dias 5 e 8 de agosto, e que certamente eles encontrarão um tribunal que faz jus ao seu título de 3 diamantes, com fé em Deus, caminhando firmemente para o quarto e para a excelência. Então, que todos tenham um dia iluminado, que tenhamos uma semana tranquila e que possamos aqui, cada um de nós, com nossas experiências, expertises e vivências, contribuirmos para que nós tenhamos uma melhor formulação dessas políticas públicas. Muito obrigado e desculpe se me alonguei. Obrigado, doutor Marcos. Doutor Reinaldo, o senhor quer entrar na palavra? Podemos ir avante. Roberto, então, a partir dessa apresentação, o desembargador Leandro, presidente do Tribunal de Justiça, e o desembargador Marcos da Costa Ferreira, será um prazer que eles nos acompanhem aqui, né, no restante da reunião, mas eles ficam, assim, exonerados de acompanhar o restante, porque nós teremos que abrir a palavra para as pessoas se manifestarem, podemos nos alongar e eles podem ter agendas. Então, eles ficam, assim, à vontade, né, se quiserem ficar ou nos deixar. Então, eu passo a palavra para eles se manifestarem, ou se a gente segue e depois, eventualmente, eles deixam a nossa reunião. Presidente? Final, eu vou ter que me retirar para cumprir a agenda. Eu agradeço imensamente as palavras do colega desembargador Marcos, corregedor, e é um grande prazer tê-lo na gestão da Tribunal de Justiça, trabalharmos juntos, em parceria, juntamente com os demais colegas que fazem parte da gestão. Desejo uma excelente reunião a todos e peço licença para me retirar. Ok, senhor presidente. Também eu, doutor Reinaldo, eu agradeço, peço desculpas mais uma vez pelo atraso que tive, mas também já me desculpo outra vez, porque eu estou aqui com 6 pessoas aguardando atendimento e vou ter que cumprir essa agenda e desejo que todos tenham uma profícua e agradável reunião. Muito obrigado e até logo. Obrigado, então. Roberto, então podemos dar seguimento ao nosso evento e eu reforço novamente a todos a necessidade da gente preencher principalmente o formulário de presença e aqueles que puderem, o formulário da gestão participativa do TJ da Bahia e o nosso formulário próprio aqui de sugestões para as metas nacionais. Devolvo a palavra ao nosso cerimonial. Ok, doutor Reinaldo. Obrigado, Reinaldo. Então, dando sequência ao evento, teremos o painel das metas nacionais de 2025, visão estratégica e monitoramento. Para a exposição, secretária-geral da Presidência, Daiane Mara. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, doutor Reinaldo, doutora Lídia. Em nome de quem eu peço licença para cumprimentar todos os magistrados e magistradas presentes, tanto na sala Zoom quanto no YouTube. Cumprimento também o diretor-geral, cumprimento o secretário de governança, ambos. Em nome de quem peço licença para cumprimentar todos os servidores e todas as servidoras.
E nesse momento é com muita alegria, doutor Reinaldo, que nós estamos debatendo sobre as metas nacionais, né, do Poder Judiciário e metas que são tão importantes para a sensação de justiça que a sociedade tem. Uma das formas que a gente leva essa sensação de justiça para a sociedade é por meio do cumprimento das metas nacionais. Nós todos sabemos que as metas são traçadas mediante escuta ativa da sociedade, dos integrantes do Poder Judiciário, dos servidores, e também analisando todos os dados, né, da justiça como um todo no cenário nacional. E através dessas análises, dessa escuta, são traçadas as metas nacionais e elas trazem como prioridade de trabalho as questões que a sociedade tem o maior clamor. Então, quando nós trabalhamos e nós direcionamos o nosso trabalho de acordo com as metas nacionais, nós estamos atendendo o clamor da sociedade. Então, iniciando, eu gostaria de fazer essas ponderações e, nesse momento, eu vou passar a apresentação do painel das metas nacionais. O painel das metas nacionais, ele pode, uma forma de acesso lá na página do Projude, que é o ambiente de trabalho de todos nós, lá na tela tem o botão Gestão à Vista. E lá no botão Gestão à Vista é onde ficam vários dos painéis, são os painéis que são realizados e formatados pela Diretoria de Planejamento e Inovação, cujo diretor é o Diego, e tem uma equipe que o auxilia com os painéis e todo o trabalho da diretoria. Depois que nós clicamos em Gestão à Vista, lá no Projude, nós temos as opções de painéis e temos a opção do Prêmio Produtividade, TJGO Produtividade, painel Prisma e, na sequência, Metas Nacionais, que é o que nós vamos falar. Logo abaixo temos vários outros painéis também, mas hoje o nosso foco é falar sobre o Metas Nacionais de 2025. Esse painel de metas nacionais, ele é desenvolvido pela Diretoria de Planejamento e Inovação, como eu já disse, mas a Diretoria de Planejamento e Inovação conta com o apoio de diversas outras diretorias também do Tribunal de Justiça para a realização do seu trabalho. Dentre elas, a Diretoria de Inteligência Artificial, Ciência de Dados e Estatística, também a Diretoria de Tecnologia e Informação, também a parte da DTI da Corregedoria que nos apoia. É um trabalho realmente em conjunto que o Tribunal faz institucionalmente para que nós possamos ter dados melhores e também apresentá-los de uma forma que possa ser útil ao dia a dia do usuário final. O usuário final que eu falo somos nós, servidores, os magistrados, que a gente possa, através do painel, interpretar os dados ali apresentados e trazer para otimizar a nossa rotina. Bom, o painel de metas nacionais, esse daqui é o do ano de 2025. E lá nós temos da meta 1 à meta 10. E em cada meta, nós temos detalhadamente o que é cada meta. Então, sempre que a gente entrar no painel de metas nacionais, é necessário que cliquemos na meta que desejamos consultar. Aqui no exemplo, por exemplo, clica em meta 1 e na sequência, logo abaixo tem a explicação, julgar mais processos que os distribuídos no período de 20/12 de 2024 a 19/12 de 2025. E em seguida, nós temos que selecionar se nós queremos fazer uma consulta no primeiro grau, ou nos juizados especiais, ou no segundo grau, ou turmas recursais. Então, a partir do momento que nós clicamos, por exemplo, turmas recursais, nós estamos selecionando meta 1 nas turmas recursais. E o painel vai carregar e apresentará os dados das turmas recursais. Ele está processando. E em breve ele apresentará os dados da turma recursal. Enquanto ele processa, eu vou apresentando algumas outras partes Pronto, já carregou. Então, logo abaixo, nós temos unidade judiciária e temos o primeiro filtro, que coloca a unidade judiciária, mostrando quais são as turmas recursais, e nós podemos filtrar
se nós quisermos verificar o dado de uma turma em específico, de um gabinete em específico, ou de mais de um de forma acumulada, nós podemos marcar nos filtros, e o filtro que tiver ticado, ele apresentará os dados logo abaixo da seleção. Os dados são apresentados logo abaixo. E, além das unidades, nós temos também os indicadores logo do lado direito, colocando 113,99%. Então, ali mostra o grau de cumprimento da meta e mostramos também, um pouco antes, a quantidade de processos julgados e a quantidade de processos distribuídos. Uma dúvida comum em relação à meta 1 é que muitos servidores, magistrados nos perguntam, mas quais são esses processos julgados? Quais são esses processos distribuídos? E o painel do Tribunal de Justiça, ele vem desenvolvendo e atualmente nós trazemos uma lista com todos os processos distribuídos, que é essa primeira parte, e logo abaixo uma lista com todos os processos julgados que são contabilizados. Com essa transparência, indicando o número do processo, a comarca, a unidade judiciária, os demais dados processuais, é possível que a gente faça as conferências internas. E caso alguma unidade perceba alguma inadequação em relação a um ou outro número de processo, pode entrar em contato com a Diretoria de Planejamento e Inovação, tem o WhatsApp, inclusive, lá no painel tem o link para o WhatsApp, e fazer a dúvida, o apontamento, né, apresentar a dúvida, nós apresentaremos as respostas e faremos também as análises. Caso exista alguma inadequação, nós evoluiremos o painel para sanar as inadequações. Aqui na parte de cima também tem o link do WhatsApp, tem também o link para fazer download dos processos julgados e dos processos distribuídos. O download pode ser feito tanto em PDF quanto em Excel. Então, é importante que primeiro aplique o filtro indicando de qual unidade que você quer visualizar os dados e depois que clique para o download tanto em PDF ou em Excel. E tem o botãozinho do WhatsApp também. Além disso, nós temos na sequência, né, ali parecendo um livrinho aberto, que é o glossário das metas. Nesse campo, nós temos o glossário que é apresentado pelo CNJ, porque as metas nacionais, elas são estabelecidas pelo CNJ para todo o Poder Judiciário. O glossário é como se fosse o passo a passo do que entra na meta e do que não entra na meta. O glossário, ele é modificado e nós trazemos sempre o glossário mais atualizado nesse livrinho que está logo ao lado do símbolo do WhatsApp. Depois também acho que é importante ponderar sobre a data de atualização do painel, que está logo abaixo do brasão do Tribunal de Justiça. Lá tem a data de atualização do painel, que é possível a gente verificar, porque muitas vezes a gente trabalha e fala assim, nossa, eu quero ver no painel, cadê o resultado do meu trabalho, né? Cadê aquele processo que nós nos empenhamos tanto para ser julgado? Cadê aquela meta que nós nos debruçamos e conseguimos diminuir os processos? Então, aí tem a data de atualização do painel, que fica fácil da gente verificar se o nosso trabalho já está ou não sendo revelado no painel. Logo ao lado da meta 1, nós temos a meta 2. Então, relembrando, nós temos que clicar em meta 2. Depois de clicarmos em meta 2, logo abaixo vem a descrição da meta, como já foi explicado nos vídeos, e pelo doutor Reinaldo e pela doutora Lídia, eu vou passar para os demais tópicos, não vou ler sobre a descrição de cada meta. Mas, após clicar na meta, também temos que escolher novamente qual grau que gostaríamos de consultar. Em seguida, as unidades. E podemos selecionar por agrupamento também, ou por unidades, e até mesmo por classe processual, por ano de distribuição, e também fazer pesquisa pelo número do processo, é possível. Então, nessa primeira parte do painel, é mostrado os processos pendentes. Em relação aos pendentes,
ele evidencia um pouquinho para cima, por favor. Ele vai evidenciar os processos abaixo de 15 anos, acima de 15 anos e o total de processos. E logo em seguida o percentual da meta 2 e os resultados também de cada unidade. E na parte um pouquinho mais inferior do painel, nós conseguimos ver exatamente quais os processos que estão sendo considerados para análise da meta 2. Logo depois da meta 2, nós temos a meta 3. Da mesma forma, após clicar na meta 3, temos que selecionar a unidade de consulta e também o painel vai mostrar as unidades judiciárias, a quantidade de julgamento que está sendo homologado, o índice de conciliação, demais índices que constroem a meta 3. E na parte inferior também mostra o número dos processos, caso seja necessário fazer alguma conferência, alguma análise e até mesmo consultar, apresentar alguma dúvida. Então, já tem todos os números de processo evidenciados no painel. E da mesma forma, nós continuamos com a meta 4. Também tem que clicar se é primeiro grau, juizado, segundo grau ou turmas. E em cada meta, o painel é distribuído e são apresentados os dados referente àquela meta em específico. Logo após a meta 4, nós temos a meta 5, a meta 6, a 7, a 8 e a 10. Em cada uma das metas, nós temos os dados típicos e nós podemos selecionar as unidades e os números dos processos para consulta. Lá no final do painel das opções, nós temos uma visão geral. Nesse botão de visão geral, é possível que a gente veja de forma resumida e direta o nome das unidades e em quais metas que as unidades têm processo. Então, uma visão geral, sem dados específicos sobre cada meta e sem indicação do número do processo, nós podemos ter nesse último botão de visão geral das metas. Se puder subir aqui, ótimo assim. Aqui, por exemplo, em uma unidade, nós temos quantos processos que ela tem na meta 2, quantos que ela tem na meta 4, na meta 6, na meta 7, 8, 10 e o total. Então, é uma visão geral que você pode verificar quantos processos que a sua unidade tem em cada meta e depois ir especificamente na meta que mais lhe interessar nesse momento para traçar as suas estratégias de atuação. Esse é o painel das metas nacionais. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a presença de tantos servidores, servidoras, tantos magistrados e magistradas. É muito importante para o nosso tribunal. Isso demonstra o fortalecimento da instituição e nós poderemos alcançar pontuação maior, com certeza, partindo da presença e do registro de presença de todos. Não basta a presença, né, doutor Reinaldo? Temos que registrar realmente na lista, entrar na lista e registrar a nossa presença. Eu agradeço e devolvo a palavra, Roberto. Obrigado, Daiane. Doutor Reinaldo, já tem 1.000 participantes, viu? Pessoal, acho que participando também do YouTube, né? Que preencheu aqui pelo Zoom. Obrigado Roberto. a todos. Sim, doutor Reinaldo. Roberto, então, assim, pelo YouTube, pelo Zoom, nós já temos 307 magistrados que confirmaram a presença, então um número muito expressivo. Agradeço meus colegas pela disponibilidade de tempo, pela paciência de nos ouvir, e 3.353 servidores confirmados com o registro no formulário, com CPF, matrícula, etc. Então, assim, é um motivo de muita satisfação poder contar com a presença de todos vocês, seja aqui pelo link Zoom ou pelo YouTube. Agradeço também a Daiane pela apresentação, a DPI pelo desenvolvimento dos painéis. Como o nosso desembargador corregedor mencionou, haverá uma inspeção aqui no tribunal. E dos questionamentos que podem surgir dos inspetores é qual a forma que a unidade faz o controle das metas, né?
Então, assim, a gente tem esse painel ele pode ser demonstrado durante a inspeção, que é uma ferramenta à disposição de vocês para fazer a gestão das metas das unidades. Então, a gente pede que, nesse período de 1 mês e meio, quem ainda não tem a habilidade de manusear o painel da meta, que tente aprender um pouco como ele funciona. Nós estamos aqui para sanar eventuais dúvidas com a utilização do painel. Eu percebo que a Daiane pediu a palavra, eu vou devolver para ela antes de dar seguimento aqui à nossa reunião. Obrigada, doutor Reinaldo. Não posso perder a oportunidade de falar do SIGA-TJ, que é uma comunicação direta da presidência com cada unidade judiciária, com cada servidor de gabinete, servidor de cartório, de UPJ, né? Se algum magistrado quiser participar também, será muito bem-vindo. Então, eu gostaria de falar sobre essa nova ferramenta de comunicação que nós temos, que é o SIGA-TJ. É um grupo. E nesse grupo nós encaminharemos mensagens. As mensagens encaminhadas nesse grupo, elas são exclusivamente sobre prêmios, metas nacionais, enfaticamente sobre metas nacionais, sobre prêmio CNJ, produtividade, melhor utilização da TPU e também informativos importantes que tem impacto na nossa prática do trabalho diário mesmo, no trabalho de gabinete, no trabalho de escrivania. Esse grupo funciona assim: nós encaminhamos as mensagens com uma certa frequência, não é diariamente, mas nós encaminharemos as mensagens e depois em seguida nós apresentaremos um cronograma de reunião. Nessa reunião, vai ser como se fosse um tira-dúvida. Nós poderemos ouvi-los e tirar realmente as dúvidas ali da nossa prática diária no nosso dia a dia. Então, estão todos convidados e é muito importante que cada unidade tenha pelo menos um servidor de gabinete, um servidor de cartório, secretaria ou PJ, participando do SIGA-TJ. Obrigada. Obrigado, Daí. A advogada Camila entrou em contato aqui, doutor Reinaldo. Ela também disse que está participando. Advogada Camila, obrigado pela participação e todos os demais desembargadores, magistrados, magistradas, servidores que estão participando. Nosso muito obrigado em nome da direção do Tribunal de Justiça. Doutor Reinaldo, teremos a seguir a escutativa a contribuições para as metas nacionais 2026, espaço para a participação dos magistrados, servidores, com sugestões, reflexões, e que será conduzida pelo senhor doutor Reinaldo Dutra. Obrigado, Roberto. Então, a gente não poderia vir aqui apresentar e não dar uma oportunidade para que vocês se manifestem. Como vocês sabem, só na sala Zoom nós temos 1.000 pessoas. Então, a gente não tem como passar a palavra para cada um se manifestar. Então, eu vou sugerir o seguinte fluxo aqui na nossa reunião. A gente limita a, no máximo, 8 participações, pode ser de servidores e magistrados, com o objetivo de se manifestar sobre sugestões de metas nacionais ou alguma reflexão. Pode ser uma crítica, pode ser... Porque isso ficará registrado no YouTube. A gente vai também fazer a anotação, tomar nota do que for dito aqui. E pode ser que a reflexão de algum magistrado ou servidor sirva para que a gente leve isso ao CNJ e a gente evolua também nas metas nacionais para o ano de 2026. Então, as 8 primeiras pessoas que levantarem a mão pela reação aqui pelo Zoom poderão fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos cada pessoa, no máximo, tá? E aí a gente permite a participação aqui também verbalmente. Além da participação verbal aqui nessa sala e no YouTube, também temos os formulários, como eu já mencionei, que podem servir de ferramenta para a participação. Então, se tivermos inscritos, a gente limita a 8. Caso não tenhamos inscritos, aí a gente pode conduzir para o encerramento da nossa reunião. Mas há essa permissão de que vocês se manifestem. Então, eu vou deixar aqui 1 minuto para que vocês façam a solicitação para o uso da palavra. Então, a primeira, assim, como não está seu nome aqui e não tem vídeo, eu vou só ler aqui a sigla, né? CAS Bom Tempo.
você tem um prazo de 5 minutos para fazer alguma reflexão, crítica ou sugestão relacionado às metas nacionais elaboradas pelo Conselho Nacional de Justiça. Doutor Reinaldo, meu nome é Cleonice Avelina da Silva Bom Tempo. Eu estou sem câmera porque eu estou aqui no tribunal. Infelizmente, meu computador não tem câmera aqui. Estamos tentando providenciar uma. E eu fui tentar compartilhar a tela das metas aqui e não consegui. O que eu queria mostrar é em relação à questão da... Por favor, abra o microfone dela, por favor. Fechou o microfone. Aí, vou lá para as metas agora. Então, assim, desde o primeiro curso que a gente fez, que foi mais ou menos uns 20 dias atrás, que eu entendi todo o painel de metas e que eu entendi o Goianão, o Brasileirão, né? E que até a doutora Patrícia Bretas veio aqui na comarca de Aparecida, deu um maravilhoso curso para a gente. E aí eu estou trabalhando dentro dessas metas. E assim, foi nítido o tanto que baixou o processo aqui na UPJ dos Juizados Civis de Aparecida. No entanto, os números dos juízes, ao invés de melhorar, foi piorar. Por exemplo, o doutor Tiago, ele melhorou, ele estava com 26, está com 30,50, mas o doutor Galdino estava com 36, baixou para 27, mesmo eu nesse trabalho, assim, de estar arquivando o processo, de estar, porque, como a doutora Patrícia Bretas disse, não basta os juízes sentenciar, né? Se a escrivania não souber trabalhar também para fazer esses arquivamentos, então eu gostaria de saber essa atualização. Ela vai até que dia e qual é o tempo que esses painéis se atualizam? Tá bem. A sua pergunta, ela se refere mais à nossa premiação, né? Ao prêmio Goianão. Não tem muita relação com a meta, mas eu vou responder rapidamente. O período de avaliação vai até 31 de julho, tá? E os painéis, eles atualizam quase que com um dia de atraso apenas, tá? Então, a atualização é com um dia de atraso e o período de avaliação é até 31/7. Tanto a premiação do Conselho Nacional de Justiça como a premiação do Tribunal de Justiça. Tá? Então, eu acho que tento responder, só reforço que, assim, o prêmio tem algumas metas que estão dentro do contexto, mas as metas, elas são do Conselho Nacional de Justiça e não se limitam ao prêmio, seja o prêmio CNJ, seja ao prêmio do TJ. Doutor João Vitor está com a palavra, como inscrito. Boa tarde, Reinaldo, tudo bom? Consegue me ouvir bem? Sim. Sim. Eu já entrei até em contato, sobre a Meta 1, é mais uma dúvida que outra coisa. Eu verifiquei algumas TPUs, por exemplo, de cancelamento da distribuição, ou então declaração de incompetência, então o processo é arquivado e remetido ao juiz competente, né? E também a TPU ali de sentença por desistência. Não está ali, pelo menos alguns processos, indo para processo julgado ali na tabela. Ele continua como processo distribuído, o que me leva a pensar que ele não está contabilizando ali, então, para a meta 1. Que são, então, a meta ali de cancelamento da distribuição e declaração de competência, e alguns ali também de desistência. Eu até entrei em contato já, mas eu não sei efetivamente se está contabilizando ou não. Então, por exemplo, chegou ali um processo, a parte não adimpliu com as custas e eu lancei a decisão com a TPU correta, cancelamento da distribuição, decisão, cancelamento da distribuição. Em teoria, esse processo ele foi arquivado, inclusive, né? Então, não está mais tramitando, mas me parece, né? Não tenho a certeza disso, isso é a minha pergunta, que não está contabilizando ali na meta 1. Então, eu deixo a dúvida aí, eu não sei se exatamente está ou não está, porque realmente no painel de gestão, ele continua ali como processo distribuído. Inclusive, está contando ali como arquivado, que eu já arquivei, mas não está ali na tabela abaixo, contabilizando como processo julgado, né? Então, a minha dúvida é se está ou não contabilizando na meta 1, ok? É basicamente isso, se puder esclarecer, enfim, tiver alguma informação sobre isso. Tá bom, deixa eu tentar esclarecer, João. Todos os processos distribuídos no período de referência, eles entram
na meta 1. Então, se ele for distribuído dentro daquele período de referência, ele entra como distribuído. No glossário dos julgados, né, então tudo que tiver julgamento na meta 1 precisa sair. Realmente você tem razão. Então, se você tiver exemplo de algum que foi considerado um movimento de julgamento e não está listado como julgados, aí eu queria esse exemplo para a gente checar aqui o que está acontecendo. Com relação à baixa de processo, eventualmente sem um movimento de julgamento, ele foi arquivado por uma decisão do magistrado, etc., para contabilizar, assim, pelo glossário, essa baixa, mesmo não sendo julgamento, ela vai contabilizar como um processo baixado, julgado. Só que ele não vai aparecer naquela relação do painel, porque não tem o movimento de julgamento, tá? Mas no cômputo da meta, ele vai ser considerado aquele movimento como um movimento que retira e contabiliza como um processo baixado no período de referência. Não sei se eu fui claro na minha explicação, tá? Mas aí, assim, do que eu não consegui responder é esse exemplo de movimento de julgamento sem resolução de mérito, que eventualmente não estiver, a gente que precisaria do exemplo, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Doutor Roberto, está com a palavra. Boa tarde, meu amigo Reinaldo. Em nome de quem eu cumprimento todos os colegas, boa tarde, servidoras e servidores, que são nossos aliados aí nessa tarefa diária. Doutor Reinaldo, a minha sugestão é porque nós fazemos o acompanhamento aqui diário das metas no gabinete, e o que nós percebemos os juizados do interior, eles estão conseguindo uma pontuação muito maior do que o da capital no prêmio, e alguns deles têm um quantitativo bem inferior aos juizados da capital. A minha sugestão, ou pergunta, né, é se é possível fazer uma divisão entre capital e interior, porque aí fica realmente desestimulante, porque por mais que você produza, por mais que você cumpra as metas, você não vai conseguir alcançar a produtividade de um colega que tem um quantitativo de processos muito menor. Obrigado pela sugestão, pela colocação, né? Provavelmente o senhor se refere mais especificamente, né? Assim, tanto o juizado especializado criminal como o juizado especializado civil, né? Porque nós temos algumas poucas unidades do interior, como Aparecida, Anápolis, que têm juizados exclusivos cíveis e juizados exclusivos criminais. Nos restantes do juizado do interior, a maioria é juizado misto, né? Então, esses juizados mistos já não concorrem com o juizado de Goiânia. Pois bem, registro a sua solicitação de anotação, vamos levar para o nosso comitê de metas aqui, para a gente ver se a gente consegue evoluir para o próximo edital, algo nesse sentido. O grande empecilho que pode existir é se sobrarem poucos juizados especializados no interior, porque senão eles não teriam nem com quem concorrer, né? Se forem poucos, por exemplo. Quantos juizados criminais nós temos especializados no interior? Acho que 2, né? Anápolis e Aparecida. Mas a gente vai fazer a avaliação, está registrada aqui sua solicitação, e realmente quando a gente entra numa disputa dessa, a gente fica assim, sempre querendo disputar entre os iguais. Esse foi o pleito dos tribunais durante muito tempo. Não sei se vocês se recordam, mas antigamente os tribunais eles concorriam de forma igualitária. Então, os tribunais de pequeno porte concorriam com tribunais de médio porte e de grande porte. E eles levavam vantagem com relação a isso. O CNJ conseguiu produzir uma evolução, e atualmente hoje nós temos tribunais de grande porte que concorrem entre si, de médio porte que concorrem entre si e de pequeno porte que concorrem entre si. Mas mesmo dentro dessa classificação, nós temos de grande porte que são muito grandes, como São Paulo, né, que eles têm uma dificuldade de concorrer, e no médio porte, por exemplo, nós temos Goiás, que é um tribunal grande de médio porte, que eventualmente concorre, por exemplo, com DF, que é quase um município, que também é considerado de médio porte. Então, por mais que a gente filtre e especialize, ainda haverá sempre um pouco assim, de injustiça, mas a gente vai levar a sugestão do senhor para o nosso comitê e, quem sabe, a gente consegue melhorar para o ano que vem. Tá? Muito obrigado pela participação.
Bom, pessoal, então, aparentemente nós não temos mais inscritos, né? Para encerrar, então eu vou conduzir o encerramento aqui até em respeito ao tempo de todos vocês, né? Agradeço a participação de todos, registro aqui o agradecimento a toda a equipe que ajudou na preparação. Eu faço aqui em nome do David, da sonorização, que sempre nos apoia com todos os eventos, e nem sempre eu lembro do David, né? Então, hoje, eu quero agradecer a participação do David, agradecer todos os meus colegas juízes auxiliares, a gestão aqui do tribunal, os colegas do primeiro grau que participaram, a desembargadora Camila, que se fez presente aqui, também outros desembargadores que eventualmente eu não tenha notado a presença, servidores de diversas comarcas do interior. A gente agradece o trabalho de vocês. Sabemos que o tribunal só alcançou esse ponto de destaque em nível nacional graças ao seu corpo, aos juízes e servidores que trabalham dia após dia pelo aprimoramento da prestação judicial. Então, dito isso, Roberto, eu devolvo para você para conduzir o encerramento aí. Volta à tela o diretor de Cerimonial e Relações Públicas do TJGO, Roberto Nascimento, para conduzir a finalização da reunião. E estamos sempre à disposição. Cerimonial, o senhor tem muito crédito aqui, viu? Pode ficar à vontade. Quando o senhor precisar, pode acionar nosso pessoal aqui. Estamos sempre à disposição para estar junto nesses eventos, nessas metas. E que Deus abençoe a todos. Bom descanso e até amanhã. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Bom trabalho. Obrigado a todos pela participação. É encerrada a reunião e agora na tela o brasão do Poder Judiciário, com fundo de tela preta. Fim da audiodescrição.